do Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos dos Estados Unidos, do qual também faço parte, né? Tem uma coleção imensa de revistas, né, e periódicos da área técnica, da área de engenharia. Não só periódicos, mas também livros. Então, livros técnicos, né, muitas vezes referentes, têm essa característica que a gente não lê um livro como se fosse um romance, né? Não compra um livro técnico, começa lá capítulo 1, né, e gasta a semana terminando para ler o livro. Né? Aquilo é obra de referência, ou seja, quando eu tenho necessidade de uma informação específica, eu vou lá e consulto. Então, para esse tipo de coisa, realmente, ter esse livro no Biblioteca Digital é uma coisa extremamente útil. Bom, em geral, recentemente, esse tipo de biblioteca não é de acesso aberto, né? Isso daí, o acesso é restrito a quem pagou, né? Aos associados. Mas o custo não é, ao meu ver, alto, né? Na medida que, entre comprar dezenas de livros, né, para eu consultá-los, digamos, 2 ou 3 vezes, né, pagar uma anuidade, acaba sendo mais barato realmente pagar essa anuidade. Outro exemplo do Brasil, né, a Cinemateca também tem feito um esforço grande, né, em digitalizar áudio, né, e filmes, aqui produzido aqui no Brasil. Tá? Parte do que já foi produzido também está disponível lá. Todos os lugares têm os arquivos públicos, né, que é onde que mantém, né, tudo que é documento oficial, né, do governo. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos um arquivo do estado, e eles também estão nesse processo de digitalização de acervo de interesse histórico, mesmo aquilo que seria a documentação já histórica do governo. Então, não só documentos, textos, mas tem mapas, né, tem fotos, tem muita coisa interessante. Esse material, para usar em aulas, né, é realmente uma coisa muito rica, bastante interessante. Além disso, tem hoje bibliotecas digitais em museus, né, esse aqui é o exemplo do Louvre. Não é preciso até Paris hoje para conhecer parte do museu, a gente conhece pela internet detalhes de todo o acervo. Isso aqui é um ponto importante, né, mostrar que a visita pela web não substitui a visita presencial, não é isso que nós estamos levando. Tá? Mas é rico na medida em que, se nós nos prepararmos para a visita, fica diferente. Então a gente tem uma chance, previamente, estudar o acervo, para quando nós tivermos a oportunidade de estar lá fisicamente, nós possamos ter uma visita mais produtiva, podemos dizer assim. Tá? E quem foi já ao Louvre, a gente vai ter aqui no tempo de acho que vale a pena um dia, né? Um passeio de uma semana lá dentro e não vai conseguir ver tudo com todo o seu devido detalhe. Então, vale a pena estudar um pouco antes de ir para lá. E aqui no Brasil, certamente nós temos os museus também que estão tendo esses estilos de apresentar seu acervo na internet. Algumas editoras também, né, têm feito iniciativa de apoiar o livro aberto. O livro aberto seria aquilo que é produzido não com a intenção assim, de já vender, né, mas simplesmente se escreve e distribui. Okay? E, digamos, aqueles livros que estão fora de catálogo, provavelmente tem a quantidade de venda já caiu muito, eles já abrem, né, e deixam disponível gratuitamente na internet. Bom, tem os nossos provedores de conteúdo, né, que também provém, então, acesso, por exemplo, a obras de referência, dicionários, etc. Parte, o modelo muitas vezes parte está aberta gratuitamente, a outra, né, é fechada e restrita, que paga uma assinatura. Também tem iniciativas de digitalizar acervos já antigos de revistas. No caso aqui da Veja, nem tão antigos assim, né? São os que é recente, só a última edição que não está disponível, né, aberta na fala digital. Tá ótimo, tudo que eu falei aqui era mais para dar uma visão panorâmica, né, do tipo de biblioteca digital que nós temos. A pergunta que tinha feito inicialmente lá, o que é uma biblioteca digital? Veja que eu não respondi. E de propósito, por quê?
Porque acho que, primeiro, em geral não vale a pena a gente ficar aqui discutindo o que é uma biblioteca digital. Depois que discutir o sexo dos anjos, né? Pode ser até uma discussão filosófica interessante, mas que não nos ajuda muito em termos práticos. Né? Então, hoje tem uma visão talvez um pouco mais ampla, né? Se perguntar tudo que está na internet é biblioteca digital? Não, certamente não. Tá? Mas provavelmente uma parte importante dela pode ser considerada como biblioteca digital. Algumas características é que seria, por exemplo, em geral são acervos temáticos e principalmente acervos onde a gente tem uma garantia da sua origem, uma certa autenticidade. Quando a gente fala em garantia de origem, autenticidade, não significa que aquilo que está escrito necessariamente é verdade. Tá? Mesmo porque não é propósito nosso, pelo menos de uma maneira generalizada, dizer, só pode publicar na internet aquilo que diz a verdade. Porque o que é a verdade? A verdade, muitas vezes, é uma coisa que é relativa mudando com o tempo. Né? Nós podemos ter um livro que tem informação falsa, mas desde que esteja escrito, esse livro não tem informação falsa, tá? A fonte passa a ser verdade. Tá? Então, a questão é que não cabe a nós fazer esse controle, né, do que pode ser publicado, mas saber o que foi publicado, em que condições, por quem e assim por diante. Bom, mas por que nós chegamos nessa situação, né, nesse status atual? Aqui coloquei uma figura, né? Então tem aqui acervos, de um lado, leitores e a tecnologia. E qual que é a ideia? Nós temos de um lado nós temos um acervo, pode ser texto, pode ser uma imagem, né, pintura, mapa, pode ser áudio, pode ser vídeo. Do outro lado temos as pessoas que estão interessadas nesse acervo, né, são leitores. E para poder levar o acervo ao leitor, ou o leitor ter acesso ao acervo, nós usamos a tecnologia. O que seria exatamente a tecnologia? Então vamos contar um pouco de história. Tá? E aqui é o papiro. Tá? O papiro, talvez, fora a pedra, tá certo? Talvez a primeira tecnologia móvel que permitiu transmitir informação, conhecimento. Né? Essa foi uma criação dos egípcios, tá certo? E tem esse nome exatamente por causa da planta de onde era retirado o material. Tá? E vejo que naquela época o governo egípcio percebeu da importância estratégica, né, do papiro. Tanto é que era um material que era controlado pelo Estado. Tá? E aí, um certo tempo surgiu o pergaminho. Tá? O pergaminho já é uma tecnologia, né, baseada em pele de animal. Qual que é a origem do pergaminho? O pergaminho foi criado numa cidade chamada Pérgamo. E por que eles criaram isso? Eles também eram usuários do papiro. Mas como eles entraram em briga lá com os egípcios falaram, tá bom, então não vendo mais papiro para você. Na noite do dia eles ficaram sem o acesso, né, ao papiro, que era importante para a documentação. Então tiveram que usar a criatividade. Falaram, como não tem papiro, mas não, né, sei lá, pele de cabra, por exemplo, para escrever. Só que aí o tiro saiu pela culatra com os egípcios, né, porque o papiro se mostrou mais resistente, né, ao tempo, né, do que o pergaminho, né, se mostrou mais resistente ao tempo do que o papiro. Tá? E isso acabou sendo a morte do papiro, né, e a entrada da época do tom de ouro do pergaminho. Né. Posteriormente, né, na época dos romanos, aí, vamos para diante, o papel voltou, né, a reinar, né, mas até hoje, né, se usa pergaminho. Bom, indo já mais para frente, né, então eu já falei da impressora do Gutenberg. Gutenberg tem seu mérito, mas não é que ele criou tudo, né? Assim como acontece na maioria das invenções, são coisas que têm várias ideias, várias adições de muitas pessoas, que alguém no final junta tudo e dá aquele salto importante que faltava para a criação. Então, ele criou a impressora de tipos móveis, né? Ou seja, os móveis são tipos, cada letrinha é uma pecinha de chumbo, e você tem que ir montando as páginas. Né? Isso é um trabalho realmente fenomenal, se pensarmos hoje, né? Tá? Para poder imprimir então as folhas. Bom, o problema é que o
Gutenberg resolveu o problema da impressão, mas não resolveu o problema da encadernação. Tá certo? Isso ficou para ser resolvido depois. Mas encadernação já existia, né? Que era o Codex, né? Isso é a invenção lá dos tempos dos romanos. Ou seja, tem um conjunto de folhas, né? Como eu junto eles para formar aquilo que seria livro na nossa concepção, percepção atual. Até que, quando barateou então o custo das folhas impressas, né? Mas não o custo da encadernação, era comum na época os estudantes se cotizarem para comprarem as páginas, né? Mas eles não tinham condições de encadernar. O outro lado tinha sua vantagem, né? Porque se compra um livro, divide em 3 estudantes, né? Você fala, bom, tá bom, hoje eu leio o capítulo 1, né? Você lê o capítulo 2, você lê o capítulo 3, e nós trocamos, né? É mais fácil, né? Nem precisava desmontar o livro, que não estava montado. Agora, as famílias abastadas, famílias ricas, então, para mostrar, né, poder, né, cultura, etc., mandava fazer encadernações bonitas, né, ricas, e colocar lá na estante da sala. As capas eram tão caras que muitas vezes eram reutilizadas, né, para colocar outro conteúdo. Bom, agora vamos dar outro salto mais para frente. Né? Aí, o que revolucionou, né, para nós chegarmos no nosso atual estado? Uma primeira coisa, no meu ver, foi o início da computação pessoal. Né? Isso aconteceu lá no final da década de 70, início da década de 80. Então, o primeiro ingrediente. Mas naquela época ainda o computador era um negócio isolado. Né? Mas a inovação foi o fato de, numa época anterior, né, o computador era quando era criança eu não falava computador, ainda nessa época cresci ouvindo falar em cérebro eletrônico, para vocês terem uma ideia. Né? Que era um caixote imenso que ficava dentro de um CPD das grandes empresas, tá? Essa era a visão do computador. Então, de repente, isso parou nas nossas mesas. Tá? Isso foi, digamos, uma grande revolução e inovação. Bom, e aí pulando, então, no final da década de 80 e início da década de 90, né? Na verdade, efetivamente, em termos de uso prático, isso foi no início da década de 90, surgiu então a World Wide Web, www. Então, preciso fazer uma distinção, porque a www é uma coisa, a internet é outra. Né? A web está sobre a internet. A internet permite o tráfego de muitas outras coisas, além daquilo que nós conhecemos como web. Tive chance também já de instalar, né, e trabalhar com o primeiro navegador que foi construído, que foi o Mosaic, né, que é essa que está aqui na imagem que está aqui. Tá? Isso foi em 1992. Para mim tem a visão que não faz tanto tempo, mas se fizer uma conta já vai para praticamente 19 anos atrás, né, 20 anos atrás. Tá? Eu coloquei a figura aqui dos últimos padrões que tem, né, dependendo assim. Mas enfim, a web é importante, né, tem essa, como história tecnológica, ela remonta lá à década de 70, né, mas como uso, né, disseminado entre nós aqui, né, realmente a partir da metade da década de 90 para cá. Outro aspecto importante que permitiu então chegarmos onde nós estamos, né, é o desenvolvimento de hardware, que nem servidores de storage, além de dispositivos de escaneamento. Tá? Daqui é o que nós usamos na Brasiliano Digital, né, mas evidentemente tem inúmeros outros tipos de scanners. Daqui é o equipamento nosso, né, que são os servidores, né, da nossa biblioteca, né, e aqui é a unidade de armazenamento, então, que permite colocar uma grande quantidade de livros. O que tem da biblioteca mesmo não é tanta coisa assim em termos de espaço, né? O que nos custa espaço é realmente nós armazenarmos essas imagens que são capturadas pelo scanner. Tipicamente, entre a quantidade de material que nós escaneamos até aquilo que é apresentado ao público, nós fazemos uma redução de 100, 1 para 100. 100 para 1, digamos. Né? Então, 100 megabytes se transforma em 1 megabyte. Então, só que esse material original nós decidimos